Olá, muito boa noite. Boa noite para quem chegou, boa noite para quem está chegando. Nosso encontro de hoje aí no mundo financeiro, falando a segunda etapa da parte de planejamento de previdência, né? Na verdade, todo o conteúdo ali voltado, né, para planejamento de longo prazo. A gente, na hora de elaborar com o cliente planejamento previdenciário, é muito interessante cada um de vocês aí que venham a elaborar o planejamento patrimonial de um cliente, né? Um dos pontos bastante interessantes que chama muita atenção do cliente é quando a gente elabora esse planejamento de previdência, né? Ou seja, mostrar para ele o quanto que ele tem hoje, a idade que ele tem hoje, fazer, traçar essa linha da vida, né? O quanto que ele deseja obter ali de rendimento oriundo do patrimônio, né? Se esse patrimônio ele será em planos previdenciários, se esse patrimônio é em patrimônio financeiro, se ele tem uma proteção para esse patrimônio. Então é muito bacana ao elaborar esse planejamento patrimonial a questão específica ali de previdência, né? Ele trazer à tona isso, né? Levando em consideração a idade do cliente, quanto que ele tem hoje, quanto que falta para chegar lá naquele patrimônio que ele tem interesse, né? Fatores importantes como taxa de juros, inflação, né? Tudo isso a gente consegue, é como se fosse um exercício na prática mesmo, né, de elaborar. E depois que vocês tiverem o CFP, vai ser necessário aí realizar um estudo de caso. Importante que durante o exercício desse estudo de caso, né, vocês já irem elaborando ali, né, aproveitando para elaborar o estudo de caso de vocês, para que depois na entrega, né, você já tenha ali um esqueleto formado para entregar ali, né, o trabalho já praticamente um mini TCC, tá? Né? Então, é de suma importância ali todo esse cuidado, tá bom? Estou aqui com Silvana, André Machado, ao vivo, muito obrigado pela participação de vocês. Vou deixar o chat aqui ao meu lado para que vocês possam interagir aqui nas questões. Hoje a gente vai encerrar o comentário a respeito da tributação em previdência, tá? E em seguida a gente parte ali para os exercícios, tá bom? Estou aqui, fiquem à vontade, qualquer dúvida aqui pode mandar no chat ou apontamento, que aí eu visualizo aqui na hora, tá bom? Vou deixar aqui agora a tela da nossa apresentação. Já fica aqui do ladinho. Calma aí. Não precisa. Não entendi agora. Deixa eu ver como é que tá agora. Acho que agora tá certo, né? Tá certinho. Vamos lá, né? Concluir aqui a parte de regime de tributação, né, em previdência. Aqui, muitos de vocês que eventualmente têm outras certificações bancárias, né, não tem tanta dificuldade ali em compreender o regressivo, o progressivo, tá certo? Então, o detalhe principal, ele vem ao encontro de elaborar, né, as questões ali de impostos, sempre levando em consideração se esse, esse plano previdenciário ali, ele tem como premissa, né, ser um PGBL. Então a tributação, lembra que o PGBL a gente vai pegar esse montante e jogar o imposto dele lá para frente. Então a tributação ele vai ser sobre o montante, tá? E a, a depender ali da tabela, você vai levar em consideração sempre o montante. Diferentemente do BGBL, né? No VGBL, V de vida, você leva em consideração tão somente o rendimento. Então, esse é o principal detalhe que nas questões, muitas vezes, pega ali na hora, a gente pode pegar no contrapé, no momento que a leitura muitas vezes cansa ali na hora, né? Por serem alguns títulos, né? Algumas questões mais longas nesse módulo, principalmente de previdência, tá? Então, aqui, falando sobre o regime de tributação, né? A gente tem a tributação clássica aqui, né? Compensável, né? A tributação que já sempre existiu, né? A tributação de renda, tal como se fosse renda, né? Então, aqui a alíquota de 15% na fonte, e a gente sabe
que os outros 12,5, 12,5 por quê, professor? São os 27,5, né? Para somar ali os 27,5. Os 12,5, eles são levados em conta ali, né? Em caso de, em caso aqui de ajuste na declaração anual de IR. Então, o sujeito, ele tem uma tributação na fonte, então esses 15% sempre na fonte, e os 12,5, ele vai fazer o cálculo, né? Dentro ali daquele ano, né? Vamos supor, eu fiz ali um resgate ao longo de 2023, e eu fui fazer a declaração agora. Então, eu vou somar esse resgate como se renda fosse, e leve em consideração meus outros rendimentos tributáveis e tudo mais. Então, dado, chegou no final do ano, esse montante, né? Ele compôs ali, né, dentro da tabela de tributação de renda, ele ficou acima dos 27, ficou nos 27,5, né, na alíquota máxima, pronto. Então, eu vou precisar, né, pagar o restante desses 12,5. Ah, não tive mais outros rendimentos, né? Eu tenho ali uma segunda situação, né? Vamos supor que a pessoa tenha só recebimento de lucros e dividendos oriundo da empresa dela, né? Ou seja, não tem outra renda tributável. Portanto, esses 15%, né, vai ser devolvido, vai ficar na alíquota zero, né? Então, no ajuste, ela tem ali, portanto, o recebimento desse imposto que foi, né, pago aí no exercício, né, de 2023, por exemplo, tá? Então, esse ajuste, né, ele é passível ali, né, de acontecer dado a declaração de imposto. Então, muitas vezes, né, até a gente acabou de sair disso, né, mas a gente está no mês 6, né, mas até o final de maio é uma correria danada, né, porque é cliente que não fez, é cliente que não sabe, né, se fez ou não algum resgate, ou se fez resgate, né, precisa fazer esse ajuste, pede ali o informe de rendimentos, então é aquela correria maravilhosa ali em março, abril e maio. Então, a gente super entende, né, a necessidade do cliente, mas esse entendimento precisa ficar bem claro aí para que você consiga passar para o seu cliente da melhor forma, né? Então, e outra coisa, né? Você explicando, exemplificando e sempre indicando um profissional, né, que tenha ali a qualificação para tal, né? Você querer pegar e fazer ali pode dar um problema danado, né? Então, se você tem ali como parceiro, né, um contador, né, ou até mesmo uma assessoria, né, contábil, né, indique para o seu cliente, né, para que ele se sinta bem atendido também e que tenha, né, um profissional dedicado especificamente à necessidade ali, né, do acompanhamento da declaração anual de ajuste, tá? E aqui, pessoal, uma outra coisa, né? Um detalhe. O IR sobre a renda mensal, né? De acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, ele vai fazer, né? Essa tabela, ela vai estar disponível, tá? Para vocês. Então, ali na própria folha de rosto, muitas vezes, da prova, tem ali, né? Outras fórmulas e também tem a tabela regressiva, né? A tabela progressiva, para que vocês tenham ali como consultar em uma eventual necessidade, tá? Então, não fiquem aperreados, como diz aqui no Nordeste, né? Eu falo de Fortaleza, então não fiquem aperreados ali com uma questão, né, que, poxa, eu preciso saber na unha ali qual que foi o valor para encaixar na alíquota e tudo mais, quanto que o cliente, né, teve de renda e tal, saber exatamente, calma, vai ter a tabelinha, a tabela vai te ajudar, mas o conceito principal, né, de entender a tributação progressiva é essencial, tá certo? E no caso, né, no caso de PGBL, tá, o imposto sempre sobre o total, né? Então esse 15% vai ser sobre o total e o ajuste também sobre o total, tá certo? Já no caso do VGBL, as questões elas vão exigir que você, mesmo que seja um resgate parcial, mesmo que seja um resgate total, você vai precisar mensurar o que foi a aplicação e o que foi rendimento. E só sobre o rendimento você vai mensurar o imposto. É muito importante. Questões bem clássicas como essas são típicas, tá? Da prova do CFP.
a FCC lançar essa questão para que você veja. E agora, né, a partir de janeiro desse ano, foi sancionado, né, uma lei onde determina que o cliente, no ato ali do resgate, né, ou da retirada pontual, ou do resgate total, enfim, ele decida por qual alíquota ele deseja, né, realizar ali alíquota não, desculpa, o regime que ele deseja realizar esse resgate, essa retirada, quer seja progressivo, quer seja regressivo. Operacionalmente, a SUSEP ainda está em trâmite junto às entidades de previdência, tá? Então, a operacionalização do que a lei determina ainda tá rodando, tá para acontecer, tá? Então, eu atuo numa instituição financeira onde alguns clientes já me perguntaram, Wesley, aquele resgate, né, devido ali à lei que foi sancionada ali em janeiro, né? Eu posso decidir, tá lá na progressiva, eu posso decidir na regressiva quando eu quiser. Eu falei, olha, você pretende resgatar? Ele, não, só quero saber. Falei, então, espera um pouco, porque até a operacionalidade disso não está 100%, tá? Então, foi sancionado, a gente já sabe que agora eu não preciso decidir no ato da contratação do plano previdenciário ou progressivo ou regressivo. Eu posso decidir somente quando eu desejar ali resgatar, né, total ou parcial, ou até mesmo na compra do plano, né? Então, esse caso, a parte operacional, por ainda estar em trâmite, né, a gente segue com as informações, né, e os requisitos anteriores, tá, para a prova. Então, por conta disso, claro que a FCC ela não vai cair ali no desastre, né, de colocar uma questão que possa ser anulada, então ela não vai cair nesse quesito, né, não vai seguir dos mesmos modos que a gente vai vir aqui no material de hoje, tá bom? Então, seguindo aqui da parte de tributação, acho que mais pessoas foram chegando aqui, Seidi, muito boa noite, Rodney, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Como diria Chico Sainz, boa noite para quem chegou, boa noite para quem está chegando. Estamos aqui, então, falando sobre os regimes de tributação, tá? E aqui, no exemplo, né, de resgate de um PGBL, como é que seria no progressivo, né? Lembrando lá, o progressivo, 15 na fonte, no ato ali do resgate, e até 12,5. Wesley, de onde você tirou esses 12,5, né? Os 12,5, pessoal, é somado aqui, ele vai dar os 27,5, tá? Ou seja, esses 12,5 até 12,5 vai ser o ajuste. Wesley, mas se ele for ajustar lá e for zero, né? Esses 15% que foi cobrado na fonte, pode voltar? Exatamente, pode voltar na declaração de imposto de renda pessoa física, né? Na hora que ele for ali alocar ali as informações, né? Vai ter esse ajuste lá para ele, tá? No exemplo aqui, então, no PGBL, um saldo acumulado, ou pode ser o resgate parcial, tá, pessoal? Então, vamos supor aqui que o cliente tem lá 700 mil reais, né? Ele vai resgatar 100 mil, tá? Vamos pensar sempre um pouco a mais no exemplo aqui, para a gente debruçar, caso vocês tenham alguma dúvida também, visualizar se alguém perguntar, tá bem? Muito boa noite, Rodney. Pronto. Então, aqui, num exemplo de 100 mil de saldo acumulado, né, onde 70 mil é o principal, ou seja, o dinheiro que foi aportado, né, e 30 mil de juros, né, 30 mil de rendimento. O principal é o que a pessoa deixou para acumular, os 30 foi o rendimento durante o período. Beleza. A base de cálculo, né, sobre o resgate total de 100 mil, a alíquota de 15%, então vai ser, portanto, ali na fonte, né, o valor do tributo, 15%. Por que 15%? Porque vai ser sobre o todo, né? Lembra lá do PGBL, né? Eu pago, né? Olha aí, eu pago imposto de tudo, né? Paga sobre tudo. Então, o resgate líquido na conta de 85 mil, beleza?
E quando eu tenho, portanto, um exemplo de VGBL, né, levando em conta, ó, a gente está vendo aí primeiro o regime progressivo, tá? Num saldo acumulado de 100 mil, onde 70 foi a aplicação, dinheiro, e 30 rendimento, eu tenho, portanto, que realizar essa conta de diferente modo. A alíquota sendo a mesma aqui na fonte, e nesse resgate aqui eu levo, portanto, somente os rendimentos, tá certo? Para realizar ali, né, a conta do imposto. Então, os 15% apenas sobre o que rendeu. Desse modo, tenho 4.500, o resgate total ali, né, o resgate na questão eventual ali, pode ser um resgate parcial, né, mas eu sempre tenho que dividir o que é rendimento do que é valor principal. Muitas questões, pessoal, na prova, tem caído da seguinte forma, né? Ó, um cliente, né, alocou ali um valor de 250 mil, né? Passou ali, né, durante determinado período, ele pode usar a tabela regressiva para dizer, né, para que você mensure certinho a quantidade de tempo e tal. Enfim, ele pode utilizar quaisquer que sejam as tabelas, tá? Mas ele coloca ali, né, o valor de 500 mil atual hoje. Aí ele pretende fazer um resgate parcial, pretende resgatar 50 mil. Qual que foi o valor líquido? Ele pode colocar um valor líquido se foi progressivo e o valor líquido se foi regressivo. No regressivo você vai levar em consideração o tempo, mas não somente isso, você vai precisar fazer o seguinte, poxa, 250 foi o valor efetivamente e 500 foi o valor mais juros. Então eu preciso ver o que foi só de juros. Poxa, só de olhar a gente já sabe, né? 50%. 50% foi só juros. Então, eu posso dizer que desse resgate aqui, ó, de 50 mil reais, por exemplo, metade foi juros e a outra metade foi dinheiro, certo? Porque tá a mesma proporção aqui, ó, em cima. Então, eu vou pegar somente os 25, no caso do VGBL, para considerar as alíquotas de impostos, tá certo? As questões têm caído exatamente dessa forma, né? Dá o montante atual, o valor que foi aplicado. E aí ele pede para você, ó, se, né, no caso de um VGBL, qual que seria o imposto? No caso de um PGBL, qual que seria o imposto? Aí ele te dá a tabela, né, requerida e pronto. E aí vai ter embaixo ali, eventualmente, duas, né, questões que acabam indo direto, né, em considerar o valor total do resgate. E aí a gente pode incorrer no erro. Então, uma atenção aí, sempre levar em consideração o rendimento no caso de VGBL, tá bom? Então, no exemplo aqui, 95.500, né? Um imposto bem mais leve do que no PGBL, né? Aqui o líquido, no mesmo resgate, no mesmo exemplo, nós teríamos ali 85 mil de líquido e aqui 95.500 no caso do VGBL, tá joia? Lembrando, né? Poxa, Wesley, então não faz sentido fazer o PGBL. Lembrando que esses 70 mil que a pessoa aportou ao longo do tempo, ela foi postergando imposto sobre esses 70 mil, né? Então ela conseguiu ali angariar 30 mil de rendimento, né? Imagina aí. Né? Então existe ali, né, uma forma de elisão fiscal vantajosa. Ao longo do tempo você foi, né, usufruindo essa vantagem de, né, postergar o imposto, tá bom? Então existe essa vantagem e aí a gente paga, né, tem um ônus, né, lá na frente. Então aqui nos regimes de tributação ainda, o exemplo aqui da tabela, tá? Então, no regime regressivo, ele foi criado depois, tá, pessoal? Exatamente para incentivar, né, que as pessoas ali tivessem o estímulo, né, de manter por mais tempo esse plano previdenciário, né? Então, a tabela regressiva, ela foi criada a posteriori, né, em busca de quê? Aqui, ó, acima de 10 anos, você tem uma vantagem interessante que é uma alíquota mínima ali de 10%, tá joia? Em caso de resgate, né, ele vai levar em consideração o apurado, né, o prazo de cada um dos aportes. Então, isso daqui é importante, principalmente quando vai levar em consideração a compra de um benefício, tá?
Então, vamos supor, né, a pessoa tem ali uma aplicação, né, vamos colocar aqui em 1.000, né, 100 mil aqui de 2 a 3 anos, né, e 250 mil aqui que fez aniversário, né, de 8 a 10 anos. E aí a pessoa ela vai, né, chegou num determinado período já, ela pretende ali utilizar esse montante, né, que ela angariou aqui, vou pegar nos 350 mil, para fins de complemento de renda, ela vai comprar um benefício. Lembra que a gente comentou dos benefícios, né? Ele pode ser vitalício, ele pode ser por tempo determinado, pode ser direcionado depois a beneficiários, né? Então ele decide por comprar. Nessa compra, o que ele vai levar em consideração? Uma média ponderada de 100 mil, ele vai estar na alíquota de 30, e os 250 mil na alíquota de 15. Ele faz, né, uma média ponderada, e aí define qual que vai ser a alíquota de imposto, né, no caso. Tá joia? Aqui, exatamente o que eu comentei, né, o prazo médio ponderado, e atenção, né, o imposto no PG paga sobre o total, né, e do VGBL apenas sobre o rendimento. E a outra, no outro exemplo aqui, né, o resgate de um VGBL no regressivo, tá? Olha aqui, um aporte de 65 mil, que hoje tem saldo acumulado, olha aí, ó, 100 mil. Então, quanto que foi de juros aqui, né? 65 para 100 mil. Portanto, eu tenho ali 7 anos. Poxa, então eu tenho um regressivo, eu venho aqui, ó, entre 6 e 8 anos. Pronto, 20%. Mas sobre o todo? Não, só se fosse PGBL. Ele é sobre o rendimento. Então, sobre o que rendeu, tenho ali, portanto, a base de cálculo 20%. Valor do tributo, 7 mil. Resgate de 100 mil no total, tiro ali só o imposto devido, tá certo? De 7 mil. Então, é sempre ficar atento quanto a esse percentual. Aqui ficou fácil, né? Porque ele já trouxe um montante, né? Então, ficou mais simples. Agora, eventualmente, ele pode dizer, olha, 65, hoje está 100, mas ele decidiu resgatar apenas 30 mil. Então, você tem que pegar, poxa, 65 de 100 é 65%, né? Então, os outros 35% é rendimento. Em cima, né, de 30 mil, eu faço vezes 35%, 0,35. Pronto. Aí sim eu vou ter o valor, né, exato do rendimento em cima desses 30 mil. Aí eu vou mensurar o imposto, né? Então, as questões têm caído exatamente dessa forma, tá? Então, no exemplo simples aqui, no 0,35, né? Pegar aqui, ó, eu estou com a calculadora, mas eu não tô conseguindo, não vou conseguir jogar aqui na tela. Mas acho que eu consigo puxar aqui, deixa eu ver se ele sai. Ah, tá aqui. Pronto. Então, nos 30 mil ali que ele vai, né, retirar, né, ele vai fazer uma retirada parcial, né? Ele vai ter ali 0,35, que vai ser o valor de rendimento, né? O que rendeu em cima desses 30 mil? Olha, em cima desses 30 mil foi 10.500 de rendimento. A alíquota de 20%, 2.100. Aí eu tiro dos 30 que eu decidi, né, resgatar. Então, portanto, a retirada que vai, né, ter na conta ali 27.900, tá certo? Então, porque se eu fizer só os 20 mil em cima, né, dos 30, ó, dá 6 mil, né? Vai ficar mais pesado, né? Vai para 24 mil. Então, se fosse um PGBL, sim, estaria certo. Mas nesse caso, temos aí um VGBL, leva em consideração tão somente, como aí, sem qualidade, não. Pronto. Voltamos aqui. Alguém mais foi chegando aí? Muito boa noite. Chegou Priscila. O governo tarda, mas não falha, né? É, ele tem que levar a mordidinha, né? Tem que levar a mordidinha do leão aqui. Aqui, pessoal, né? Um contraponto aqui, em se tratando de sinistro, né? Ou seja, o falecimento, né, do participante. Na fase de acumulação, no regime progressivo, beleza, né? A gente tem os 15% na fonte, né? Em relação à antecipação, né? Mas aqui no caso de regressivo, né? Como é uma alíquota definitiva, né?
Então, você não tem ajuste no ano que vem na declaração de imposto de renda. É definitivo, é uma coisa só, uma tabela só e única naquele momento. Caso ocorra aqui o falecimento do participante e ele esteja aqui, por exemplo, né, entre 2 e 4 anos, ou esteja bem no comecinho, né, do plano previdenciário aqui, de 2 anos, aqui tem uma exceção, uma regra, né, que a alíquota ela vem para o patamar de 25% em caso de falecimento. Tá? É um ponto aqui a ser levado em consideração, um detalhe, né, onde no caso de falecimento, né, essas duas alíquotas iniciais elas caem por terra, mesmo se na vigência do plano ele não tiver completado ainda os 4 anos. Tá? Então, se tiver abaixo de 4 anos, ou seja, numa alíquota de 30 ou 35, ele, portanto, vai ser cobrado 25%, tá? Então é um detalhe ali que traz, né, que eu quero que não um benefício ali para um caso de falecimento antes dali do prazo de 4 anos, a alíquota fica como máxima em 25%, tá bom? Então ele cai por terra aqui esses dois, né? E aí o beneficiário ali, portanto, né, tem ali o imposto reduzido, tá joia? Provavelmente você já. Deixa eu ver. Opa, tá certo. Beleza. Agora um outro caso, né? A portabilidade, olha aí. Né? A portabilidade, né? Muitos de vocês provavelmente já conseguiram. Ah, Wesley, já fiz a portabilidade de outro banco para o meu banco, daquele cliente que eu queria tanto, né? Aumentar o patrimônio dele conosco. A portabilidade, né? Ela é facultada ali, né? Os planos de previdência aberta, né? Então tem tem essa facilidade, essa mobilidade, né, para o cliente. Ele pode mudar de seguradora, né, ele muda de instituição ali, de entidade de previdência. Isso faz com que ele tanto consiga aproveitar, né, movimentos de mercado para mudar a estratégia dele, porque vai passando o tempo, né? Então hoje, né, a pessoa ali com 30, 40 anos, ela tem um perfil e ela pode eventualmente adotar na estratégia, né, de fundo de previdência, ativos com maior risco, maior volatilidade, né? Uma palavra bonita, né? Volatilidade é risco, né? E quando você chega ali em 60, né, 70 anos e tem aquele plano previdenciário, poxa, eu não quero correr tanto risco, né? Então, poxa, vamos deixar aqui num fundo menos arrojado, né? Um fundo ali, né, que compre só títulos do Tesouro, um fundo de renda fixa, pronto. Então, existe essa portabilidade até mesmo para uma questão estratégica de alocação, tá? Não somente para sair de uma instituição para outra, dentro da própria instituição, né, a possibilidade de portabilidade interna, onde você, né, muda ali a estratégia daquele cliente, tá joia? Tem alguém que perguntou aqui, nesse caso a instituição faz a retenção e recolhimento, né? Neste caso pergunta, nesse caso, a instituição faz a retenção e o recolhimento. No caso do imposto, exatamente, né? Aqui, voltando aqui, só para a gente concluir, no caso aqui, quer seja no falecimento, mas em se tratando da tributação ainda, essa retenção na fonte, no caso do progressivo, tá? Essa fonte aqui é exatamente a instituição, tá? Que recolhe. Da mesma forma que o regime regressivo, por ser, né, uma alíquota definitiva, também a instituição que recolhe e passa para o fisco. Tá? A única coisa aqui que o ajuste, né, em sendo de 27,5, né, de 0 a 27,5, esse ajuste aqui é na declaração de imposto de renda do cliente, tá certo? Então, aqui, esse é o outro detalhe. Ele pode ser tanto cobrado, né, o complemento ali, os 12,5%, por exemplo, ou ele pode ser ressarcido, né, no caso até a totalidade, né, pode voltar a 7,5%, pode voltar a totalidade dos 15% que foi retido na fonte no ano anterior, tá joia? Valeu, Rodney. Aqui, em se tratando de portabilidade, pessoal, só pode, né, para ficar bem simples, né? Se tem a mesma tratativa tributária, é possível portabilizar. Como assim, professor?
Bom, o VGBL, a gente já sabe que a tributação é sobre o rendimento. E o PGBL, a gente sabe que a tributação é sobre o total. Então, só dá para fazer portabilidade para os planos de mesma categoria tributária. VGBL para VGBL e PGBL para PGBL. Então, por isso que tem esse entrave. Não é porque ninguém é feio, não, tá? Você não entra na festa, você não vai ser portabilizável, né? De um PG para um VG, não porque um fundo é de uma instituição ou não. A questão é tributária. É diferente. A tratativa tributária de um é sobre o rendimento, a tratativa do outro é sobre o montante, devido a uma postergação aí do imposto de renda, né, anteriormente ali a ser cobrado. Então, nesse caso, só mesmo de P para P e V para V. Tá? Vedada a portabilidade para outro CPF. O Rodem perguntou aqui, né? Nesse caso aqui, pessoal, a portabilidade é de mesmo sujeito, tá? Você pode, o plano, quem é nesse caso aqui, né? Vou até botar aqui o nomezinho, né? Participante permanece o mesmo, tá? Uma coisa que você pode alterar, né? Que eventualmente a prova pode pedir é o beneficiário. Durante a vigência do plano, é possível a alteração, inserção, retirada, né, a alteração de beneficiário, tá? Mas o participante, ele permanece o mesmo, tá? Ele muda e pode, né, facultada portabilizar para outro plano previdenciário, mas permanece o participante, tá certo? Wesley, Oi, Priscila, muito boa noite. boa noite. Você sabe me dizer por que que tem algumas instituições que não deixam colocar beneficiários a CNPJ e somente pessoa física, só o CPF? Certo. Aí é uma questão de fisco mesmo, tá? É porque precisa seguir a linha sucessória desse bem. Como é um bem que não é inventariável, ele acaba sendo exigido que siga a linha sucessória. E a linha sucessória, ela é pessoa física. Então, vai entrar numa seara mais fiscal da coisa, tá? Então, talvez até na módulo 6, né, na verdade, de sucessão, vocês consigam ter essa percepção ali da linha sucessória com mais clareza, né? E na transferência de bens ali para os herdeiros, né? E não colocar ali uma empresa para receber esse bem como o herdeiro fosse, tá certo? Então segue na mesma ótica de sucessão. Então é mais uma questão jurídica, na verdade, né? Nem fiscal, né? Eu falei fiscal, mas eu quis dizer jurídica do que do plano ou da entidade em si, tá certo? Foi a Ah, Priscila, obrigada. né? Low Network. Não sei se minha. Pronto, recebi aqui sua resposta, que apareceu na minha tela aqui, que é no Low Network, e aqui em Fortaleza hoje está chovendo, né? Mas eventualmente tem uma oscilação aí de internet, mas eu te escutei. Mas eu posso, né, elencar aqui, eu posso pesquisar aqui, eu mando no WhatsApp para vocês depois, né, em se tratando aí da pessoa jurídica. Deixa eu anotar aqui. Você já chegou a alterar para pessoa jurídica e teve alguma negativa da entidade ou do banco, alguma coisa ou não? Sim, a cliente pediu, queria colocar como beneficiário uma universidade, ela não tem familiares e tem um patrimônio e queria deixar como beneficiário 50% para a universidade. Ela é médica e é professora, doutora, e falou assim: eu quero deixar para a universidade, para a área de pesquisas, e acho que vai ajudar. E não consegui, não é permitido, mas eu sei que outras instituições permitem. E aí eu queria saber qual que é o entrave, por que que não é permitido? Mas aí, tipo, eu analisando, sei lá, friamente, pensei na parte fiscal, na parte de imposto, alguma coisa nesse sentido, ou se é uma empresa, possivelmente tem sócios, e aí, enfim, pensei em N motivos, mas não soube identificar o principal deles. E aí falei que é regra,
do produto e que nessa instituição não é possível fazer somente colocar beneficiário de pessoa física. Eu acredito que não é nem culpa da instituição mesmo, então. É uma questão mesmo jurídica, né? Mas eu vou elencar aqui qual que seria a lei, se tem alguma instrução, né? Quer seja na SUSEP, quer seja, né, no próprio Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Se provavelmente no fechado também não é facultado isso, né, de colocar para um CNPJ, mas o que ela pode fazer, eventualmente, Priscila, em relação ao interesse dela, o que não feria a legítima, né? Vocês vão ver isso no módulo 6, mas o que não feria a legítima, ou seja, 50% do que ela tem, ela pode destinar em testamento, por exemplo, né? Ela pode utilizar um dos outros 6 mecanismos, né, de sucessão. Então, tem muitas outras ferramentas, né? Na verdade, é muito peculiar, né? Existem ferramentas que podem não fazer sentido, né? Mas existe outra ferramenta que ela pode buscar, né, dado o interesse, essa peculiaridade, poxa, eu quero deixar para uma entidade, né, quero deixar aqui para uma instituição, né, filantrópica e tudo mais, ou no caso dela para uma universidade, ela pode fazer isso de uma outra maneira, né, ao invés de deixar como beneficiário de um plano, poxa, 100% está ali dentro, não, tudo bem, mas isso vai ser recebido, né, se não for recebido em linha sucessória, vai ser recebido pelo Estado, né, e em relação à questão de fazer ali um termo, né, um testamento, na verdade, ela pode direcionar 50% do patrimônio dela para essa entidade. Tá? Então, talvez buscar ali algum apoio jurídico, né, para auxiliar nesse caso, faça bastante sentido, né, atender ali o desejo, né, a necessidade de uma pessoa que, né, eventualmente pode ter familiares mais distantes, né, mas que deseja direcionar mesmo assim, né, para uma instituição, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. Em relação aqui, pessoal, à portabilidade, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Posso passar para os exercícios? Beleza. Solução. Podem aí lá. A solução é a seguradora, né? É uma delas, né? É uma das possibilidades ali das 6, né? Pode ser seguro, pode ser uma holding, pode ser entre outras possibilidades ali. Mas aqui, né, vou fazendo, focando agora aqui nas atividades, né, nos exercícios, vamos fazer juntos, né? Utilizem aí o, o chat, eu aconselho acompanhar aqui para que a gente possa ir elaborando juntos ali, né? Pegar um tempinho, às vezes eu costumo dizer, né, ó, tô 30 segundos, né? Para que vocês possam, né, até mesmo na leitura, né, se familiarizar ali com as questões. Deixa um pouquinho maior aqui, que é um pouquinho pequenininho. Pronto, acho que todo mundo consegue ver agora. Vamos lá, primeira questão aí, né? Sobre a estrutura no mercado de previdência complementar. Analise. Primeiro, as entidades abertas de previdência complementar sempre devem ser estruturadas como SA, Sociedade Anônima, né, de capital aberto. 2. A CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, é responsável por criar as diretrizes que regem a atividade das entidades abertas de previdência complementar. 3. A SUSEP é equivalente ao CMN, quando comparamos as atividades de ambos. E 4. Uma das responsabilidades da SUSEP é intermediar as portabilidades externas de PGBL e VGBL. O que vocês acham? Priscila, Roden mandou aqui. Quem mais está conosco? Seiji, Silvana. André Machado também conosco. Silvana também já mandou. Mais 15 segundos. Boa. Então aqui, pessoal, qual que é a ideia, né? Aqui no sempre, né, bastante cuidado aí com esse sempre, tá? Muitas vezes palavras ali que ou dão uma amplitude, né, ou que restringem, elas acabam sendo, né,
um ponto de atenção, tá certo? Esses sempre devem ser instituídas ou estruturadas, né, como SA, poderia estar certo até aqui, né, de capital aberto, não necessariamente, tá? Então aqui a gente tem empresas de capital aberto, né, entidades de previdência, né, com capital aberto, tem, né? Tem a BB Seguridade hoje, né, que é a BBSE 3, tem a Porto Seguro, PSSA 3, né? Mas tem entidades fechadas também, né, como a Icatu. Então, aqui não necessariamente todas, né, precisam ali ser entidades de capital aberto, né? Elas necessariamente precisam ser SA, tá? Então, todas precisam ser SA. Ok, mas SA com capital aberto na bolsa? Não necessariamente, né? Então, nesse caso aqui, a gente já exclui a primeira, tá? Então, excluindo a primeira, a A já está fora do nosso gabarito, tá certo? O CNSP, né? Lembrando que fechando aqui em P, né? Finalizando aqui em P, opa, privado, né? Se fosse C, opa, é o closed, é o fechado, né? Então fechou aqui em P, eu já sei que são entidades privadas. Então as entidades privadas eu posso ir lá e, né? Eu como qualquer um outro, né, eu posso fechar ali um plano previdenciário, posso, é uma entidade aberta de previdência complementar, posso fazer o meu PGBL ou VGBL. Então, isso você já vai trazendo no mapa mental antes mesmo de concluir toda aquela, né, aquela leitura. E ele traz aqui, né, responsável por criar diretrizes e que regem a atividade das entidades abertas de previdência complementar. Perfeito, né? As entidades privadas ali são as entidades, os seguros privados, né? Tanto CNSP quanto SUSEP, né? Vão dar as diretrizes e vão supervisionar e, né? E regular ali as entidades abertas, tá certo? Então, a 2 gabarito, né? Então a gente consegue eliminar mais uma aqui, né? Uma vez que a 2, então a gente fica entre B e C. Esse é um ponto muito interessante na hora da prova, que vocês, ao se deparar numa questão como essa, ela é longa, né? Mas muitas vezes você vai conseguir eliminar, né, uma ou duas alternativas, fazendo com que aumente a sua chance de acerto, tá bom? Então, um ponto bem interessante aí, às vezes é cansativo essas questões, eu chamava a questão do pauzinho, que é, né, um, dois, né, em algarismos romanos aqui. Então, ponto 3 aí, a SUSEP é equivalente ao CMN, né? A gente puxando no organograma, né? O CMN é o. É, eu brincava que era o cara maior da nação, né? Horrível, né? Mas eu chamava dessa forma para identificar que era o cabeça do organograma, né? Então, eu olhava ali, Bacen, né? CVM, Bacen e tal. Enfim, ele é o maior de todos. A SUSEP, não, né? A SUSEP, ela está na segunda linha aqui, que seria os órgãos reguladores, né? Os executores, né? Também. Eita, então, nesse caso aqui, a SUSEP, ela não se equipara ao CMN. Ela se equipara ao Banco Central, por exemplo, né? Porque ela é um órgão regulador, um órgão que executa as diretrizes, tá certo? Então, aqui acaba caindo por terra também a alternativa 3, tá certo? E a 4, uma das responsabilidades da SUSEP é intermediar as portabilidades externas, né? Tanto de PGBL quanto de VGBL. Então, tá certo aí, nosso gabarito, né? 2 e 4 passa a ser. Opa, deixa eu só voltar aqui para o tamanho normal. Pronto. Nosso gabarito aí, 2 e 4, portanto. Tá certo? Quem mais respondeu aqui? Silvana, Rodney, Priscila. O Rodney lançou ali. Opa, desculpa. Deu uma errada, né? Mandei, estava muito perto do C do B aqui do teclado. Tranquilo. Aqui o 2, né? Vamos lá. Um executivo com renda bruta anual, então tem uma renda bruta anual de 280 mil e deseja guardar 25%. Né? A gente já vai fazendo as contas aqui, eita, né? Mais do que os 12 lá, né? Será que ele precisa mesmo deduzir esses 12? Lembra lá dos 3 pontos? Então, seu mapa mental ele já vai jogar você para isso. Poxa, será que ele recolhe INSS? Né? Será que ele declara, né? Sobre o modelo completo? Né? Então, na declaração de imposto de renda dele, né, da DIP, ele
elabora ali através do modelo completo, são as duas principais perguntas aqui para a gente fazer, né? Portanto, ele pode eventualmente deduzir ali até 12%, caso essas duas perguntas sejam positivas, né? E aí ele vai lá o seguinte: ele deseja programar sua aposentadoria, legal. Sabendo que ele faz declaração de imposto no modelo completo, pronto, já é um ponto, né? Qual seria a melhor recomendação a se fazer, tá certo? Nesse caso, a gente pode buscar, né, a elisão fiscal. Poxa, mas ele vai contribuir, né, deseja guardar até mais do que esses 25, né? Poxa, então aqui já mata, né? Já mata a pau aqui, a gente consegue, portanto, aplicar uma parcela no PGBL, postergando esse imposto a ser pago e tendo mais dinheiro em reserva, e esse dinheiro em reserva vai resultar em juros. E o restante, né, ele consegue aí 25, né, os outros 13%, ele pode ali destinar para um VGBL, né? Então ele vai ter eficiência fiscal e também, né, vai guardar o montante que ele tem ali à disposição, né? Quase um judeu, né? Quase os 30% aqui, né? Ele consegue mês a mês ali, né? 25% é uma bela de uma capacidade de poupança, né? Quando eu vou conversar com alguns clientes, a maioria chega, né, chega próximo disso, né? Entre 15% e 20%, mas 25% é bastante é, peculiar, né? Bom, aqui no 3, né? Vamos lá. Considere que Carlos ele já tem aqui um VGBL, né, em 182 mil no regime regressivo de tributação, né? Então, regressivo, a gente já lembra lá, aquele mais antigo, não, é o mais novo, na verdade, né? Ele foi criado ali exatamente para a galera deixar de 35% a 10%. Então, 10% aqui é o regressivo, e vai de 2 em 2 anos, né, professor? Exatamente. Então, de 0 a 2, né? Aí de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, e de 8 a 10, e de mais de 10, né? Então, a gente vai reduzindo ali, regredindo, né, em 5 pontos a cada período aqui, né? 20 e 15 e 10. Pronto. Dessa forma. Não está muito certinho, mas a gente já vai mentalizar isso que a gente não precisa, Wesley. Tem lá na tabela, né? Tem lá no nosso material impresso, né? A prova, para quem ainda não fez a prova ela não é online, né? Diferente da Ambima, ela é uma prova toda em papel, né? Então você vai ter ali o gabarito, aquele gabarito de concurso público, aquele gabarito das bolinhas. Então, um outro ponto também, pessoal, assim, de dica mesmo, né? Quando você concluir um módulo, coloca aquele módulo no gabarito. Então, você está na parte da tarde ali, né? Pós-almoço e tal, você pegou para fazer o módulo 3, né? Módulo de previdência, você concluiu ali o módulo 3, né? Então, vamos supor lá, você está na questão, salvo engano, não lembro se é de 80 a 92, a 94, enfim. Você tem lá 15 questões, 16 questões ali para você elaborar. Você ficou com dúvida na terceira e na sétima questão. Volte só nessas duas, tá? Para que você não venha se debruçar sobre todas as questões de previdência, porque você não vai ter tempo, tá? Então, duas dicas, né? Bastante simplórias, mas faz bastante sentido. Se você puder, na hora de concluir um módulo, né? Concluiu ali o módulo 3, pronto, passa para o gabarito, né? Por quê? Vai ser um momento que você vai só colocar, vai revisitar a sua memória em alguns pontos, tá? Então vai só colocar as bolinhas ali nos pontos que você definiu, e aí você vai ver, poxa, eu deixei em branco aqui, um exemplo, a questão 88 e a 94. Volte só na 88 e na 94 depois que você concluir ali os pontos no gabarito do módulo 3. Então, concluiu aqui, módulo 3, pronto. Faltam só essa e essa questão. Volta, revisite somente essas questões. Poxa, não sei mesmo, tentei fazer conta aqui, né? Não vou perder de 5 minutos nessa questão, não. Vai para o chute, né? Vai para o chute, 25% de chance de acerto, né? E vamos embora, né? E bota os 2 pontos ali no gabarito e vamos embora para o próximo módulo.
tá? E as duas, né, dicas são essas, né? Tanto a questão ali de voltar uma vez apenas, né, na questão que você deixou em branco, e a outra é ir gabaritando ali por módulo, tá? Vai ficar mais leve, né? De um módulo para o outro, você dá uma respirada, pega uma água, agora é só colocar ali as bolinhas ali no gabarito e assim por diante, tá joia? Vamos lá para a questão do Carlos aqui, né? Deixa eu apagar a bagunça que eu fiz aqui. Pronto. Vamos lá para a questão do Carlos. Então, o Carlos, regime de tributação aqui regressivo, ele pretende manter o seu plano por 15 anos. Opa, vai cair na alíquota mínima, tranquilo, né? Considerando um retorno médio de 0,7, qual o valor de aporte? Eita, ele quer o PMT, né? Olha aí, ó. Já vamos entender aqui, ó. Qual o valor de aporte que ele deve realizar hoje? Eita, não é o PMT, não. É o quanto que ele precisa colocar hoje, né? Além do que ele já tem. Olha aí a questão já te pegando. Porque muitas vezes o valor de aporte a gente pode pensar, pô, então é quanto que eu tenho que colocar por mês, né? Não, calma, vamos ler toda a questão para interpretar, entender da melhor forma. Então, quanto que ele tem que colocar hoje para que lá na frente ele consiga, né, obter ali uma renda de R$ 4.990. E aí lembra lá da questão referente ao fator, né? Eu comentei com vocês na aula passada a respeito do fator, ao fator atuarial, tá? Então, o fator atuarial de 459. Para que eu consiga fazer essa conta, né? Poxa, eu já sei que eu preciso do PV, né? Então, vamos lá, vamos. Aí, eu coloquei. Calma aí que eu já passei direto aqui, né? Vamos por partes aqui, então. Então, eu já tenho aqui o valor atual, né? Tenho 182 aqui. Eu preciso saber qual que é o meu valor futuro, certo? Então, aqui é a linha do tempo. São os 15 anos. Tem aqui a taxa ao mês, 0,7% ao mês. Deixa eu ver se eu salvei aqui a explicação desse com o gabarito. Ah, não, tá numa outra questão, tá na questão 8, o que eu fiz o desenho. Beleza. Então tá certo. Então, voltando aqui. O 0,7, minha taxa ao mês. O valor de aporte que ele deseja é o valor na data de hoje. Quanto que eu preciso colocar a mais aqui, certo? E ele traz para mim também qual que seria essa renda, né? Com essa renda e com o fator, pessoal, eu consigo chegar no FV, tá certo? De que forma? Eu vou pegar sempre a renda, né? Ou esperada, ou desejada, tá? Então, a renda futura, vou colocar dessa forma, dividido sobre o fator. Para quê? Para identificar qual que seria o montante necessário lá na frente, né? Depois dos 15 anos, para que eu consiga obter esses 4.500 aqui, tá certo? Então, eu pego os 4.590, que é a renda futura, e divido pelo fator de 0,00459. E aí eu vou chegar no valor futuro, né? No caso aqui, eu já puxei a conta, então eu peguei, lembrando lá, ó, a renda futura, olha aí, ó, renda futura, dividido pelo fator. Então, RF dividido por F vai me dar o quê? O valor futuro. Vai me dar o future value, certo? Olha o valor futuro, 1 milhão. Opa, agora eu tenho o valor futuro, tenho o prazo, tenho a taxa e eu quero, portanto, saber quanto que eu tenho que aportar hoje. Hoje, se eu aportar o total aqui, né? Ele vai trazer o total, um detalhe importante, né? Então, poxa, fui lá, fui fazer a conta, poxa, puxei o PV deu lá 284 mil. Com certeza vai ter uma questão maldosa, uma alternativa maldosa que vai deixar exatamente esse montante. Vai deixar ali o PV total. Eita, vai pegar no contrapé. Pior que vai ser a A.
Você vai terminar de ter feito a conta ali na HP, vai olhar para as alternativas e tá lá, brilhando assim, ó. 284, aí você vai olhar para HP, olhar para a alternativa A e falar, putz, é essa. Só que aí você vai lembrar do Wesley. Você, não, calma aí, tá muito óbvio esse negócio. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Por quê? Ele deu o PV total. Só que você já tem um valor aportado. Você já tem aqui, ó, hoje, 182.750. Ou seja, você vai tirar esse 182.750, você precisa fazer apenas um aporte de 102, né? Qual o valor que ele precisa aportar hoje, né? Poxa, ele já tem aplicado 182, é só ele colocar mais 102, esperar os 15 anos tranquilamente, vai ter uma tabela regressiva a favor dele, chegando em 10%, né, de imposto, e lá na frente ele vai conseguir obter ali os 4.590, tá certo? Então, essa é a conta feita aqui, né, para que a gente não venha cair nesse contra, né, putz, deu certinho, né, encaixou, realmente é dolorido, né, na hora que a gente olha, poxa vida, esse daí eu esqueci do primeiro ponto aqui, que ele tinha dinheiro já e tudo mais, e poxa, que maldade, a FCC colocou de propósito a alternativa A, logo, né, o primeiro PV, a primeira opção que veio ali na HP, e casou a operação, e você já estava na última questão de previdência, cansado já, o almoço batendo forte na barriga, né, então imagina só, então uma atenção bem redobrada aí quanto a isso. Vamos lá para a questão 4. Um participante de um plano de previdência, ele transformou seu plano em renda mensal vitalícia. 6 meses depois, a mesma faleceu. Sobre o rendimento, ou sobre o recebimento dessa renda, podemos afirmar que: alternativa A, será repassada aos seus beneficiários? B, será paralisada com o falecimento da participante? C, os beneficiários receberão de uma só vez o valor que o participante tiver de saldo em seu plano. Ou D, caso tenha filhos menores de idade, a renda continuará a ser paga. E aí, A, B, C ou D? O que vocês dizem aqui? Vocês já me responderam, a Silvana respondeu, quem mais? A Priscila também. Você que está assistindo a aula gravada, aproveite esse tempinho para fazer o mesmo exercício, né? Aproveitar esse tempo curto, né? E com alguém falando, te interrompendo no raciocínio, para que seja um exercício para você também, tá? Quanto mais a gente se exercita aqui, vai ficar mais fácil lá a corrida contra o relógio no dia da prova, naquele domingo maravilhoso, né? Que vai ser o dia que você vai levar os módulos do CFP tudo para casa. Olha aí, Priscila, Rodney, é isso aí, pessoal. Bravo, né? Então, bravo. Aqui vai ser paralisado com o falecimento do participante, tá? Não tem como, ele já comprou, né? Quando a gente fala que transformou, tá? Ele comprou o plano previdenciário, tá? Então, quando ele comprou o plano, né, e definiu ali, quer seja aí no caso, né, ele vai trazer a peculiaridade dele. Nesse caso aqui, é renda vitalícia. Renda vitalícia tem alguma outra cláusula, tem algum outro porquê, né? Lembra que a renda ela pode ser vitalícia, mas ela pode ser por tempo determinado também. Então, vitalícia por 10 anos. Poxa, mas como assim? Poxa, se, né, ele morrer antes de 10 anos, fica para os beneficiários. Se ele passar dos 10 anos, fica vitalício, né? Se morrer no 11º, deixa de receber, tal qual nossa alternativa B aí, né? Se ele viver mais 20 anos, pronto, ele passou daquele tempo determinado, além, né? Então, aqui depende da peculiaridade do plano adquirido. Nesse caso, renda mensal vitalícia, não tem nada aqui voltado para os beneficiários, nem nada, acabou-se, né? Deixa de receber, né? Ele já comprou isso, esse montante que ele angariou, então vou imaginar que ele chegou aqui no momento de 65 anos, né? Não tem idade não, né? Não. 65 anos aqui, não, vamos colocar 70, né, para ficar 65 é muito pouco, deixar 70 aqui, né? 74, que é a nossa estimativa de vida brasileira, né?
Aí chegou aqui em 500 mil reais, né? Ele compra o plano, né? Então, esses 500 mil reais ele vai para a seguradora, ele não está mais ali acumulando, tá certo? Então, ele deixa de ter esses 500 mil e compra o plano vitalício. Ah, aí vai mensurar ali as questões atuariais, qual que vai ser o fator que ele vai, né? Quanto que ele vai receber periodicamente, pronto, fechou. Agora, passou 6 meses, né? 70, um ano pelo menos aqui, né? 71, acabou, né? Faleceu, montante foi para a seguradora, tá certo? Ele adquiriu esse plano. Vamos lá para a questão 5. A gente tem mais 15 questões. Aqui, José tem uma renda bruta anual de 165. Ele contribui para o INSS e faz a sua declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Qual seria o valor máximo de imposto de renda que ele poderá postergar o pagamento ao contribuir para um PGBL? 30 segundos. Silvana tá craque aí na calculadora, hein? Quem mais? André Machado, Seide, Silvana Rodney e a Priscila. Tá tudo certo para ele postergar aí um montante de 19. Eita, será que é isso mesmo? Olha lá, né? 5.445. Muitas vezes a gente pode fazer direto, né? 165.012, tal, tal, pronto, fechou, né? Mas calma aí, né? Vamos fazer o seguinte, né? Eu preciso primeiro, né? Olha aí, né? Considerar ali qual o valor máximo de imposto de renda, né? Computador complicado. O Rodney, alguma coisa aí tá ruim, Rodney? Não. Vamos lá. Muitas vezes a gente pode cair, né, no ledo engano ali, né, de simplesmente fazer a conta do quanto que ele precisa contribuir. Mas a questão, né, lembrem-se, né, outra frasezinha clássica, né, do professor Wesley é: a resposta está na pergunta. Meio lógico, né, mas qual é o valor máximo de imposto de renda que ele poderá postergar? Olha aí, qual o valor máximo de imposto de renda que ele poderá postergar o pagamento ao contribuir no PGBL. Ele não quer saber o quanto que ele pode contribuir pelo PGBL, porque fica fácil, né? 165 vezes 12 acabou. 19.800. Não, é o quanto, qual é o imposto máximo que ele deixa de pagar? Opa, pegou no contrapé. Então você vai fazer 165, 12%, 19.800. Acabou? Não. Ele quer saber qual que é o imposto máximo que você vai deixar de pagar. Os 27,5 desses 19.800. Eita, exatamente. Questões maldosas aí a FCC vai exigir de você, tá certo? Apressada a máquina não ajuda. Ah, entendi. A Silvana, é verdade, é isso mesmo, né? Então, atenção redobrada, né? Porque a resposta está na pergunta. Ele quer saber o valor máximo de imposto que você deixa de pagar. Ele não quer saber quanto que você precisa contribuir, né? Então, contribuir está aqui, beleza. Só que aí, o máximo de imposto que você pagaria seria 27,5% sobre esse montante, né? Sobre esses 19.800. Portanto, 5.445 nosso gabarito, beleza? É para pegar todo mundo no contrapé, porque a gente não erra na hora da prova. Questão 6. Adalberto tem um VGBL que contribuiu nos últimos 10 anos, com 10% do seu salário. Nesse ano, ele teve um aumento salarial e realizou o sonho de ser pai, porém manterá o mesmo percentual de renda em aplicações. Tendo em vista essas mudanças, realizará a declaração completa de imposto de renda no próximo ajuste anual. Sabendo que ele trabalha sob o regime de CLT, qual a melhor recomendação para ele, né? Olha aí, né? Tem o CLT, ou seja, ele está no regime geral, lembra lá? Regime geral de previdência. Então ele tem ali retenção de INSS, né? Poxa,
modelo completo, né? Cadê? Onde é que está aqui, ó? Modelo completo na declaração. Poxa, tem tudo para fazer um PGBL. Ele já contribui para um plano previdenciário que é um VGBL. Qual que seria a indicação, né? Qual que seria a melhor recomendação? Sempre partindo do pressuposto, pessoal, de melhor vantagem fiscal, tá? Então aqui é sempre visando menos imposto. Ah, eu manteria no VGBL, porque ele já está acostumado. Não, calma aí. Mas aí você não está levando em consideração uma das premissas, né, de se elaborar um plano previdenciário, né, a busca é por uma vantagem fiscal, sempre, tá? Ah, vai ficar por mais de 4 anos. Opa, regressivo. Ah, vai ficar por 2 anos apenas. Ó, se o resgate não for tão elevado, progressivo pode fazer sentido. Então, você sempre vai buscar alternativas de reduzir o imposto, tá? Então, quando ele perguntar qual a melhor recomendação, sempre vai do ponto de vista tributário, tá certo? Vocês já foram respondendo aqui exatamente, né? É a Bravo, paralisa as contribuições do VGBL e passa a contribuir para um PG, né? Não tem problema, ele pode deixar ali o VGBL, não precisa e não dá para portabilizar, lembra? Não precisa e não dá, então, do VG é somente para o outro VG, né? Então não dá para portabilizar para um PGBL, mas os novos aportes poderão ser destinados ali para o PGBL, uma vez que ele vai poder postergar esse imposto, vai ter uma vantagem fiscal, tá joia? Perfeito. Vamos lá para 7. O Oswaldo contratou um VGBL, no qual colocou 500 mil, sendo que seu patrimônio totalizava 300 milhões. Pô, 300 é ótimo, né? 3 milhões. O beneficiário de seu VGBL era um amigo de infância, que não é seu herdeiro legal. Em caso de falecimento de Oswaldo, o que acontecerá com o saldo do seu VGBL? Vamos lá. É uma questão bastante conceitual, né? Então, aqui é bem tranquilo, né? Alfa, será pago ao beneficiário? Bravo. O beneficiário não receberá o recurso, será dividido entre os herdeiros legais? Charlie, o beneficiário ficará com um tempo de reserva, com 1/3 da reserva, aliás, o restante irá para os seus beneficiários. E Delta, o recurso entrará no inventário do Oswaldo. E aí, o que acontece aí com o Oswaldo? Exatamente, né? Vocês foram aí no, no alfa, né? O alfa ali será pago ao beneficiário. Se não feriu a legítima, pessoal, pode seguir o fluxo tranquilamente, tá? Por quê? A legítima aqui necessariamente precisa seguir aos herdeiros legais, né? A linha sucessão, né? A linha de sucessão. Vocês vão vir com mais afinco ali para quem ainda precisa do módulo 6, para quem vai fazer a prova completa, né? Ainda vai ter contato com o módulo 6. Então, vocês vão vir aí a respeito da legítima e tudo mais. Ah, embora tenham decisões judiciais em contrário. Mas aqui, em geral, né, na prova, ele vai muito nas questões mais simplórias, tá? Ele não vai pesar ali em detalhes, né? Mas em questões judiciais, não. Vamos no simples, né? O ordem falou, pode, cabe recurso, né? Cabe recurso, né? Os advogados aí de plantão sempre pegam nesse, opa, mas cabe um processo aí, cabe um processo aí, né? Então, em geral, né? Não chegou a 50% ali do patrimônio total, fica tranquilo, né? Nesse caso, assim como o exemplo que eu comentei com a Priscila, né? Da cliente, né? Ela poder destinar ali 50% do patrimônio para uma entidade, né? Uma universidade e tudo mais, isso poder ser colocado em um testamento, por exemplo, né? Ela não poderia colocar como beneficiário a instituição, né? Mas ela pode colocar um curador dela, né? Alguém responsável, enfim, né? Enfim, poderia ser uma outra alternativa também, tá? Mas não infringindo ali a legítima, tá bom? Fechado, vamos lá para a 8ª. Ao completar 29 anos, uma empresa ou uma pessoa contrata um PGBL, né, o qual realizará um aporte inicial de 10 mil e contribuições que já começarão junto com esse aporte inicial, né, contribuições ali de R$ 320 sem a cobrança de carregamento. Sabendo-se que a tributação, né, vou deixar aqui. Sabendo-se que a tributação está sobre o regime progressivo, olha aí, é o regime progressivo,
qual será a renda que a pessoa terá direito aos 60 anos? Considere uma rentabilidade de 0,7% ao mês e o fator, lembra lá do fator? A gente vai usar o fator para definir o valor futuro, tá certo? Então, qual que seria a nossa ideia aqui, né? Olha aí. Então, a gente já tem, né, alguns pontos, né? Então, vamos colocar os pontos que a gente já tem traçando esse desenho, né? Eita, já ficou direto, né? não era para abrir direto não, mas não tem problema. Mas um detalhe importante aqui, pessoal, é uma questãozinha aqui de valor inicial, que ela começa ali, o primeiro aporte, né? Mais o primeiro PMT sendo na mesma data. Né? As questões elas vão seguir, né, nessa conduta aqui de já começarão, né? De imediato, a primeira parcela será paga imediatamente, né? Então, as questões elas não serão muito nebulosas nesse quesito onde é necessário usar o begin, tá bem? Então, o begin lá da HP, né? Então, onde for necessário usar o begin, vai ficar bem claro, ó, começarão com o primeiro aporte, já o pagamento da mensalidade. A primeira mensalidade será paga no ato. Então, vai estar simples, tá? Não vai ter nebuloso, não. E aí, a gente vai traçar os desenhos, né? Então, se eu já tenho a taxa ao mês, pessoal, coloca o período ao mês, tá? Então, poxa, 60 para 29, 372 meses, tá? Fica mais fácil. Na HP, você já joga lá a quantidade de ano, né? Então, 60 menos 29, GN, pronto, já fica mais fácil, tá? E a gente vai em busca aqui do valor futuro, tá? Feito a conta, então, como é que vai ficar, professor? De cara, pessoal, para não ter erro, já coloca o gbegin, tá? Quando você identificar que a primeira parcela vai ser paga no ato, ele definiu que a mensalidade vai ser de 320, aportando imediatamente, né? Então, já coloca o gbegin para não ter erro, tá certo? Aqui, os 10 de PV, os 320 de PMT, tá tranquilo. 60, 29 menos, né? O GN, que vai também multiplicar por 12, tá? Já vai trazer os 372 meses aqui. E o 07i. Pronto. Você já definiu ali qual que vai ser. Opa! Desculpa aí. Erro de. A gente chama fat finger no mercado. Quando o cara erra uma ordem muito feia ali, né? Na bolsa. É o fat finger, né? O famoso dedo gordo. Né? Então aqui. Descobrindo então o FV, a gente vai precisar levar em consideração o famoso fator, tá? Então, o fator, sendo definido aqui o FV, você vai conseguir multiplicar apenas, né, pelo fator e você vai conseguir trazer qual que seria essa renda, né? Essa renda oriunda ali do plano previdenciário, tá bem? Então, descobriu o FV, 704 mil vezes o fator. Aí ficou fácil. 3.529 partiu para o abraço. Questão aí leva para o bolso, tá? Uma atenção redobrada para o gbegin. Isso vai trazer, né? Vai fazer todo sentido, porque muito provavelmente se a gente não usar o begin, a vai ser a resposta certa. Então, uma atenção aí quanto a isso. Quando a alternativa A foi igualzinha da HP, olha duas vezes. Vai por mim. Olha duas vezes. Vamos lá para a questão 9. A gente já está partindo aqui do meio para o final. Tem mais 10 minutinhos aí. Eu vou pedir mais uns 3, 4, 5 minutos para vocês a mais aí no dia de hoje, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa contratou um VGBL no regime progressivo em 20 de 5 de 2013. Eu trouxe uma data ali mais para a gente ter a ideia ali do progressivo. Realizando aporte de 121.600. O plano sem contribuições periódicas, né? No dia 18 de 7 de 2017, o plano tinha um saldo de 190. Ao solicitar o resgate parcial de 27 mil, qual será o saldo líquido creditado em conta? Essa daqui eu vou pedir 1 minuto para vocês, tá joia?
para que vocês busquem elaborar aí rapidamente. 1 minuto. Já passaram meio minuto e um pouquinho mais. Correria, né? Vai ser assim, viu? Vai ser assim no domingo. Bom, aqui, pessoal, no regime progressivo, ele traz até uma data, né? Poxa, nem precisava saber dessa data, né? Porque a gente sabe que vai ter só os 15% na fonte, né? A gente não vai saber aqui qual que vai ser a renda desse sujeito lá na frente para poder fazer né, o ajuste. Não tem, é só os 15%. Então aqui meio que pode relevar, né? Agora, o mais importante é a diferença entre o quanto foi aportado e o quanto tem hoje. Essa é a grande sacada, tá? Porque o resgate não vai ser sobre o todo. Então não vai ser simples você pegar 121 aqui, a diferença para 190, deu o valor de X aqui, né? 60 e alguma coisa, e aí eu vou lá e tiro os 15%. Não, né? Você vai fazer um resgate aqui diferente, né? Um resgate parcial, né? Então, a gente vai precisar mensurar quanto desse resgate parcial é aporte e o quanto é juros, tá certo? Então, na questão, né, vou até deixar um pouquinho aqui, rabiscar um pouquinho antes. Então, eu vou pegar 121.600 e dividir por 190. Para quê? Né? Para achar aqui qual que é o percentual de aporte, qual que é o percentual de juros, tá certo? Então, fazendo aí, 1, 2, 1. Vou usar o HP aqui do celular para não ficar saindo, porque pode dar bug aqui, mas rapidinho. Ó, 1, 2, 1, 600, 190, divide. Deu 0,64, certo? Você quer saber o 0,64? Ele é o quanto de aporte deu 0,64. Então, o 121 é aporte. E aí eu faço 1 menos, dá 0,36. Então, esse 0,36, né? Posso fazer aqui depois 1 menos, né? Deu Enter aqui. 1 menos dá 0,36. Esse 0,36 é o quanto é de juros, tá? E aí, quando eu pego 27, poxa, então eu vou multiplicar agora 27. Então, eu sei que dos 27 mil, um terço, né, praticamente, 9.720, ele equivale aos juros. Opa, agora eu já identifiquei os juros dentro desse resgate parcial. E é em cima dos juros, por ser um VGBL, que a gente vai levar em conta qual que vai ser o imposto a ser pago, tá certo? Então, em cima dos 9.720, os 15% dá 1.458, né? Se eu tirar de 27 mil, pronto, descobri qual que é o meu montante aí a ser recebido. Então, aqui no exemplo aqui, 190, 121, posso pegar a variação percentual, posso dividir um pelo outro, dá os 36%. E aí, os 36%, ele é quanto de rendimento tem em cima de 27. Então, em cima de 27 mil, 9.720 é a relação, é a proporção de rendimento. Sobre esse rendimento, os 15%. 1.458 que eu tiro do total, que eu vou fazer ali o resgate, fazer um resgate parcial no caso,
Portanto, o que eu terei ali de rendimento, né, de crédito líquido em conta, 25.542, certo? E aí, alguém chegou no começo disso? Diz aí para mim. Pode mandar aqui no chat enquanto eu vou fazendo a leitura aqui da próxima questão. Pessoal, essa questão aqui anterior, tá? Essa que a gente viu aqui, ela não cai na prova, não, ela despenca, tá? Ela é muito comum mesmo, tá? Na prova do CFP, né, no módulo 3, ela é quase um épico, sempre tem, né? Então, atenção aí redobrado, tá? Questão 9, depois vocês podem voltar aí, você que viu a aula gravada, quiser anotar, questão 9 é importante. A 10, né? Antônio contratou um plano de previdência do tipo PGBL em 2002, né? Em março, fim de semestre pesado, é isso mesmo. Em março de 2016, quando já tinha um saldo de acumulado ali 250 mil, ele migrou seu plano, alterando seu regime de tributação progressivo para o regressivo. Em julho de 19, quando tinha um saldo acumulado de 300 mil, sofreu um acidente e faleceu. Sabendo que Eduardo, seu único filho, também é seu único beneficiário no PGBL, quanto ele receberá nesse caso? Aqui está tranquilo, né? Creio que aqui fique bem entendido lá aquela questão de exceção, né? A exceção qual que era? De que mesmo que haja, né, ali um prazo inferior aos 4 anos, né, tá entre 0 e 2, né, ou entre 2 e 4, que ficaria nas alíquotas de 35 ou 30, no caso de falecimento, que é a situação aqui do Antônio, né, do sujeito, a alíquota vem para 25%, independente desse prazo inicial, tá? Passou dos 4 anos, obviamente que a gente vai seguir as alíquotas seguintes, né? Mas aqui no máximo o teto fica na alíquota de 25%, né? Pronto. Então aqui no resgate de 300, por se tratar de um PGBL, a gente não precisa fazer aquela conta de 250 mil foi o valor aportado, foi o rendimento. Não preciso considerar o rendimento, não. Agora eu considero só o montante, tá certo? Por se tratar de um PGBL, você paga, né? O PED paga sobre o todo, tá certo? Paga sobre o todo. Então, portanto, os 25 sobre os 300, né? No caso, nosso beneficiário aí, né, o filho aí recebe 225 mil, tá certo? Beleza. Priscila também mandou aí ver na resposta. Vamos lá na 11, tá chegando no final, vamos lá, reta final. Peço aí mais alguns minutos com vocês. Um participante aplicou em janeiro de 2008 um montante ali de 100 em VGBL, com regime de tributação progressiva. Sabendo que o seu saldo em fevereiro de 2009, né, passou um tempo aí, ó, era de 350 e que não houve nenhuma movimentação no plano, caso tivesse solicitado o resgate total, qual seria o valor creditado em conta? Olha aí, interessante também, né? E aqui a gente fica mais fácil, né? Porque eu só preciso tirar de 350 o 100 e eu já descubro qual que foi o rendimento, né? Por se tratar de um VGBL, desculpa. Por se tratar de um VGBL, eu preciso levar em consideração que teve de rendimento para eu tributar só o rendimento, tá certo? Então, V é de ver o rendimento, tá certo? Qual que foi o rendimento? Opa, 250. Eu tinha aqui um plano progressivo. Poxa, aí ficou fácil, né? Então, 350 menos o 100, 250, tiro 15, 37.500, matei aqui, portanto, o resultado. Tá joia? 312.500, Priscila afiadíssima, né? Vamos lá para 12. Dentre as alternativas abaixo, qual delas lista apenas benefícios pagos pelo INSS? Questão conceitual tranquila, só para a gente, né, relembrar, né? Aqui, pessoal, são benefícios pagos pelo INSS, tá? Pelo regime
geral, né, de previdência, tá? Então, seguro-desemprego e aposentadoria por idade. B, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença e fundo de garantia por tempo de serviço. C, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença e pensão por morte. D, aposentadoria por idade, salário maternidade e seguro DPVAT. A, B, C ou D? Qual que seria aí a nosso gabarito? A Silvana já mandou aqui. André, Rodney, muito boa noite. Vocês aí, guerreiros, conosco. Priscila também. É isso aí, Rodney mandou ver. Então, aqui tá tranquilo, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, o auxílio-doença. Lembra lá que o auxílio-doença tem, né, aquela característica de ter uma carência, tá? E pensão por morte, aqui, em todo o caso, o INSS tem essas peculiaridades, os benefícios ali ao servidor, tá? Questão 13, né? Também aqui é uma questão conceitual. Antônio começou em seu primeiro emprego com carteira assinada. 11 meses depois, ele sofre um acidente de trabalho. Diante dessa situação, podemos dizer que: alfa, ele terá direito ao auxílio-doença. B, ele não terá direito ao auxílio-doença por estar na carência de 12 meses. C, ele terá direito ao auxílio-acidente. Ou D, ele não terá direito ao auxílio-acidente por estar na carência de 12 meses. A Silvana já mandou ver aqui. Quem mais? Priscila. Rodney também provavelmente já vai mandar mesmo cansado. Mesmo cansado do final de semestre, né? Então aqui tá tranquilo também, né? O acidente, pessoal, se o acidente ele não vai exigir, né, periodicidade de carência, tá? Então o acidente não há carência, tá? Então nesse caso aqui ele não tem a necessidade ali de aguardar 12 meses, né? Diferentemente do auxílio-doença, que esse sim, né? Ele teria ali uma carência de 12 meses, pelo menos, tá certo? Mas no caso aqui foi um acidente de trabalho, né? Então cai por terra os demais, que é somente a alternativa C. 15. Vamos lá. Sueli é participante de um plano de previdência multipatrocinado, no qual ela contribui com um percentual de seu salário e seu empregador com a mesma quantia. Diante de uma oportunidade profissional, Sueli decide se desligar da empresa. Nesse momento, ela entra em contato com o RH para esclarecer as dúvidas em relação ao seu plano de previdência. Ela é informada de que não terá direito ao saldo das contribuições realizadas pela empresa, já que está há menos de 10 anos no plano. Sobre as informações prestadas pelo RH, podemos dizer que: A. O plano não tem regra de vesting, por isso ela não tem acesso aos recursos. B. A informação passada pelo RH é inválida, já que a regra de vesting poderá ter prazo máximo de 5 anos. Sueli deverá acionar a SUSEP. C. Em todos os planos, o participante só tem acesso à parte da Previdência caso se aposente nela. E D. O plano no qual Sueli faz parte tem regra de vesting, na qual o participante terá acesso ao recurso da empresa após 10 anos. Então aqui vocês foram respondendo, né? Delta, delta e a Priscila aqui delta. Exatamente, né? Tem a regra de vesting, né? Ele tem ali um patrocínio por parte da empresa, né? Porém, a empresa pode decidir quando, né, que fica disponível essa parte que ela contribui para o profissional, né? Visando reter talento, visando reter o colaborador, tá certo? Ela pode definir qual que é esse prazo. E aí, no caso, o RH fala os 10 anos. Esses 10 anos não é a regra que precisa ser 10 anos, mas o RH, olha, dado o plano, são 10 anos. Então, existe sim, né, a regra de vesting, e aí ele pode vir a receber esse benefício, né, esse montante que a empresa vai pagando ali, só a partir do período. Tem que vestir a camisa, né? É isso aí, Rony. 16, estamos na penúltima, vamos lá. Aguinaldo iniciou seu plano de previdência do tipo PGBL muito jovem, né? Hoje, no momento de sua aposentadoria, ele optou por transformá-lo em renda. Sua opção foi pelo regime regressivo de tributação. Sabendo que hoje o prazo médio ponderado são de 9 anos e meio, 9,6,
e que ela é composta de 900 mil de principal e 750 de juros, tendo em vista que sua primeira renda será de 8.500, qual será o valor líquido creditado em conta com relação à sua primeira renda? A gente olha aí o PGBL, vou pagar sobre todo. PGBL eu pago sobre todo. Ele traz aqui o período e eu já sei que é regressivo. Eita, não cheguei nos 10 anos. Opa, então eu não fico na alíquota de 10%, eu fico na alíquota anterior. Pronto, os 15%. Então eu já sei que eu vou pagar sobre todo e já sei a alíquota. E aí eu preciso me prender a quem? A resposta está na pergunta. Olha aqui, ó. Qual será o valor líquido creditado em conta em relação à primeira? Eu já sei que a primeira 850. Pronto, ficou fácil. Cadê as respostas de vocês? Alfa. Isso aí. Opa, cadê? Pronto. Aqui, pessoal, eu coloquei a tabelinha, que é igualzinha à tabela que vai estar lá no material de vocês no dia da prova, tá? Salvo engano, é a folha de rosto ou a última folha. Vai ter aí a tabela regressiva do imposto de renda. Está aqui entre 8 e 10 anos, né? Os 15%. 8, 15%. 1.700 de R vai ser creditado aí 7.225. Tranquilo, zero problemas, né? Agora a 17, ela é o irmão VGBL dessa questão, tá? É a mesma, mas aqui a gente segue com o tipo VGBL. Eu preciso ver o quê? O rendimento, tá certo? Então é V de ver o rendimento, para que eu mensure quanto dessa renda, olha aí, ó, a renda aqui, ó. Quanto dessa renda é capital, quanto dessa renda é juros, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, o prazo médio ponderado já ultrapassou os 10,6 anos, né? Tá aqui no regime regressivo, então eu já sei que o imposto vai ser de 10%. Só que é sobre o montante, sim ou não? Não, né? Não, não vai ser, né? Então não vai me pegar aqui no contrapé. Isso aí. Eu tenho que fazer o quê mesmo, professor? Vamos lá. Eu já tenho 600 que é os juros, né? Tá separado aqui, mas eu preciso dividir, né? Eu divido aqui 6 por 9, né? Ou seja, 600 mil por 900 mil, e eu descubro quanto que é o percentual de juros na brincadeira toda, né? Então, dividir ali 6 por 9, 0,67. Então, um terço é juros, né? Então, 1 menos dá 0,33 exatamente, né? Então, dá 0,67 aqui, que é o montante, né? O dinheiro, mais os juros é o quanto tem a mais, né? É isso mesmo? Não, já vai ser o 0,33, né? Até eu estou variando aqui. Eu tenho aqui o montante, né? Aqui é o total de juros, né? Mas aí eu tenho um montante de 1.500, né? Ou seja, 0,4 aqui é o que eu tenho de juros, tá certo? E aí esse 0,4 ele serve da mesma forma para o quanto de recebimento que eu vou ter, ó. Olha aí. Nesse caso aqui, R$ 400 de imposto que vai ser me cobrado. Portanto, 9.600 é o valor líquido nesse VGBL, né, onde adotou ali um plano regressivo, né, de tributação, e aí decidiu por esse... deixa eu ver aqui qual que é o... É isso mesmo. Essa transformação em renda, né? Ele coloca como transformação em renda. Eu falo diferente. Em algumas questões aqui, eu falo como uma compra, né, do plano de previdência, né? Então, ele comprou ali um plano, vamos supor que seja um plano vitalício, né? E ele recebe ali os R$ 10.000, só que aí eu preciso levar em consideração qual foi o rendimento, né, ao longo do período para considerar somente o imposto sobre a renda, né? Fechou. Aqui a gente
matou aí a Silvana, a Rodney, né, a Priscila, participação tremenda e agradeço demais aí pela atenção de vocês nesse mais de 1 hora e meia juntos, né? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda vou ficar um pouquinho aqui, né? Fico aqui mais alguns minutos aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar. Eu dou um encerrar aqui na gravação, né? E a gente pode tirar algumas dúvidas, o que vocês quiserem comentar, mas desde já recomendo a vocês ali sempre desprenderem de um momento do seu dia, né, para revisitar, olhar lá no site, plataforma, aquela questão que ficou mais difícil, aquele conteúdo que ficou mais complexo, revisite os vídeos, refaça ali algumas atividades que você viu hoje, tá joia? Tá bastante aderente os simulados, ele está bastante aderente com a prova, tá? A prova, ela é uma prova de concurso, pessoal. Quem aqui já fez concurso sabe que muitas das vezes ele quer testar na pegadinha e não somente no conhecimento, tá? Então aquela alternativa A que coincide muito rapidamente com o resultado da HP, tem o pé atrás mesmo, tá? Felizmente a prova ela tem, né, de ser feita por alguém, né? Mas a maneira como é feita, muitas vezes ela acaba, né, não sendo ali o que a gente espera, mas a gente não pode questionar a questão, a pergunta, né, vai te ajudar a responder, então a resposta está na pergunta da questão, tá joia? E principalmente, né, busquem ali fazer vários simulados, ter familiaridade com a dinâmica das questões, porque na hora da prova lá é um minutinho para cada uma mesmo e o relógio parece um ventilador. Obrigado aí, Rodney, valeu, até a próxima, né? Quem mais aqui? André Machado, agradeço, uma ótima noite, Priscila, e mais, Silvana, gostei muito do resumo que você fez, ficou bem claro e apenas uma. Eu agradeço demais, né, pela dedicação de vocês, pelo tempo, né, pela paciência com a minha voz chata. Então, obrigado. Um ótimo descanso aí para vocês, para você que viu a aula gravada também, né, contem conosco aí na plataforma e também pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Forte abraço, bom descanso e até mais.